Casas inteligentes, um projeto de muita gente que poderá tornar-se numa casa assombrada. Bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Fernando Teodósio, então vamos a isso. Uma casa assombrada que tem... Não, uma casa inteligente que tem muita inteligência artificial, aquelas casas em que preparam tudo o que nós possamos imaginar, tudo automatizado em casa, desde dizer o que é que falta a nível de compras, as temperaturas, abrir e fechar janelas e portas, atendimento quando ninguém está em casa, a passar a ferro, fazer a comida, tipo uma bimbi dentro de casa, que trabalha tudo sozinho. É o sonho de qualquer família, pode estar descansadinho. A temperatura da piscina ideal, a temperatura da água quando estamos a tomar banho, tudo o que se possa imaginar. Todos os sensores, todos os sensores apurados, tudo com inteligência artificial. Mas, tal como no Ocidente, tudo o que é inteligência artificial e robótica, etc., os seres humanos têm medo que a tecnologia se volte até nós e essa casa inteligente pode se transformar numa casa assombrada. E depois essa casa assombrada, se nós quisermos vender, fica como uma casa assombrada com fantasmas. As pessoas depois que forem para lá vão passar, é como se fosse um filme de terror. Depois vai ficar uma casa pouco valiosa nesse aspecto, porque a tecnologia fica contra nós. Eu este fim de semana assisti a uma minissérie alemã que é a Cassandra, que era uma casa dessas, que era dos anos 70, portanto tinha aquela... Quando eu comecei a ver a série eu vi logo que era dos anos 70, depois confirmou-se. A Cassandra portanto, o robô e a inteligência artificial, que depois nós vimos que não é bem uma inteligência artificial, mas que poderia ser, que comandava a casa. Ao início era tudo bem, mas depois notou-se que estava a fazer alguma coisa, era uma família com 2 filhos, e depois começou só a tratar mal a mulher, começou estava a fazer o serviço de jardinagem, e fez de propósito para acertar com uma pedra, como acontece com os serviços de jardinagem, às vezes as pedras batem nos vidros, e depois começou a querer ficar com a família e tirar a mulher de lá, e depois veio-se a descobrir que aquilo era tipo aqueles filmes que eu via na minha adolescência, o Robocop. O Robocop também era um polícia que era um polícia real. Portanto, aquela pessoa basicamente era a dona de casa antiga que teve um cancro porque o marido era investigador. Nos anos 60 e 70 fez uma daquelas coisas isto aqui está a falhar a câmara, que está cheio de buracos. Portanto, fez uma daquelas coisas para ver se era menino ou menina, uma espécie de ultrassom, mas antes de existir o ultrassom, que deu cancro à Cassandra, e depois ela teve cancro. A menina também nasceu com um aspecto de monstro. Houve assim uma série de coisas que não interessam agora, pois podem assistir à série, e o que é verdade é que quem estava lá era a antiga dona, não era uma inteligência artificial. Mas depois eu estive a pensar, será que se fosse uma inteligência artificial podia aos poucos ir se transformando numa coisa assim, nunca se sabe, porque depende da forma como estava feito. E depois a Cassandra real, quando aquilo foi tipo o Robocop, passou-se a mente para o computador, para zeros e uns, passou-se tudo para zeros e uns,
é como se ela estivesse lá, só que num corpo de um robô ia comandar uma casa inteira. Então a Cassandra fez-me lembrar um bocadinho aqueles filmes do Robocop, que eram polícia, depois a mente ficou no polícia, mas não era só a mente, por acaso o Robocop também tinha um bocadinho do corpo também, mas era pouco. E o Robocop depois também tinha assim umas fases, era pensamento independente, mas depois tinha assim umas fases em que ele começava a lembrar-se da época em que ele era um ser humano e tinha assim umas reações, depois ia visitar o filho, etc. Aqui a Cassandra não, a Cassandra ela inicialmente estava ali para servir, eu não tenho a certeza, mas eu acho que ela sabe quem era e sabia da sua história, mas também podia ser como o Robocop, estar ali para servir a família, mas depois aos poucos ir-se lembrando das coisas. E isto aqui está difícil. E essa situação era uma situação possível de acontecer com a Cassandra, mas eu acho que ela sabia quem era e basicamente ela tinha sentimentos porque era uma pessoa antigamente e estava a agir como se fosse ela própria, e depois na parte final ela teve alguma compaixão, ela quase que ia destruindo a família, teve alguma compaixão e deixou-os fugir, mas o objetivo deste vídeo é falar um bocadinho sobre essas coisas. Eu não sei como é que está a ciência nesse aspecto de passar a personalidade das pessoas para máquinas. Pelo que eu sei já desenvolveu um bocadinho, pelas notícias que eu vou ouvindo falar. Aquilo no fundo foi tipo uma ligação ao computador. E depois a Cassandra lá, quando estavam a montar, ela disse que aquilo tinha lá uma manivela mesmo há anos 70 para ligar aquilo era um computador muito grande, tipo anos 70 e anos 60, que agora seria um computador pequeno, mas como era um computador dos anos 70 era grande, e aquilo tinha lá uma manivela muito analógica para ligar aquilo, e ela disse para ser ela a tomar a decisão se se liga ou desliga. Se a pessoa puxar a manivela, ela finge que desliga, mas depois volta a ligar. Só que a única coisa que eu não percebo é porque é que não pegaram lá no machado e não começaram a destruir aquele supercomputador, porque aquilo era tudo ligado com cabos e com circuitos integrados e essas coisas. Aquilo é só dar lá umas machadadas, partíamos aquilo tudo e o computador ia abaixo. E depois a resolução aquilo tinha uma espécie de televisão lá. Naquela altura dos anos 70 era difícil ter aquela qualidade de imagem com aquela resolução da cara, para não falar das expressões. Aquilo era, na minha opinião, era impossível nos anos 70 ser possível fazer aquilo, porque mesmo nos anos 80 só talvez a partir de 82 é que começou a ser possível, se bem me lembro. Mas pode ser que no final dos anos 70 também já houvesse essa tecnologia. Eu também nasci em 74, mas sim, era possível no final dos anos 70, mas no início dos anos 70 não, era difícil com aqueles. E os computadores no final dos anos 70 também não eram assim aqueles maquinões que estavam lá, portanto aquilo devia ser no início dos anos 70. Enfim, isto aqui não é bem uma análise da série, acabei por falar um bocadinho da série, mas fica a reflexão, será que nós queremos mesmo uma casa inteligente? Não ficamos com medo?
Bom, comentem aí em baixo a vossa opinião. Curtir, gosto, like, a outra interação, partilhar. Inscrevam-se ou subscrevam-se no canal. Estou grato por terem assistido este vídeo até ao fim. Esperem pelo próximo e fui!